Desde 2014, o Fantástico acompanha as histórias de mães brasileiras que lutam para ter acesso à maconha medicinal para os seus filhos. A maioria deles tem doenças neurológicas graves. Agora você vai conhecer mulheres do Chile que cultivam a maconha para produzir o remédio em casa. E vai ver como elas podem ajudar famílias aqui no Brasil. Agora a mamãe vai dar aquela gotinha, tá bom? Aqui no Brasil, a Aparecida dá para a filha Clarian um remédio feito com maconha. Não, Bruno. Lá no Chile, Pilar, mãe do Bruno, também. O dele é uma pastinha, o da Clarian é em gotas. Mas essa não é a única diferença. A Aparecida, a mãe brasileira, pega o medicamento em uma rede clandestina. Há 2 anos, o Fantástico contou a história dela. Já a chilena Pilar produz o remédio do filho em casa mesmo. Outras 600 mães chilenas aprenderam a fazer também. E é para contar essa história que o Fantástico foi até o Chile. A história das mães que cultivam maconha para tratar os filhos. No Chile, no Brasil e em países como Estados Unidos, Israel e Holanda, um dos principais usos da maconha medicinal é no tratamento de crianças com doenças neurológicas, como epilepsia e síndromes graves que provocam convulsões. É o caso do Bruno. Uma organização não governamental chilena plantou, no fim do ano passado, quase 7.000 pés de maconha. É um projeto que pretende testar os efeitos medicinais da cannabis, o nome científico da planta. Fomos conhecer o local dessa plantação. O terreno é super vigiado. Guarita, cerca elétrica, muitas câmeras. Tudo para proteger 1,5 tonelada de maconha, que foi colhida há pouco mais de 2 semanas. As plantas precisam ficar secando, por isso elas ficam penduradas desse jeito, de 10 a 15 dias. Essas daqui já estão quase no ponto. É para a gente sentir um cheiro forte aqui. Eles cultivam 16 tipos de maconha. Cada tipo tem um efeito diferente, porque tem uma concentração diferente dos componentes da planta. Ao todo, existem mais de 400 desses componentes. Os mais importantes são 2, o tetrahidrocannabinol, THC, e o canabidiol, CBD. Ambos têm dado resultados na medicina, mas com uma diferença muito importante. O CBD não altera os sentidos, o THC sim. Ele é responsável pelo barato da maconha. As maiores concentrações das 2 substâncias estão aqui, na flor. E é exatamente isso que essas mulheres estão separando. Elas enchem piscinas e piscinas com flores, que são trituradas. Depois vão para um forno para ficarem livres de umidade. Estão prontas para virar remédio. A gente produz uma variedade de remédios. Ana Maria Gasmuri coordena o projeto. Ela era uma atriz famosa no Chile. Abandonou a carreira para se dedicar à defesa do uso medicinal da cannabis. Na capital Santiago, a fundação dela toca outra iniciativa em parceria com uma ONG chamada Mamá Cultiva. Ensina mães a produzir remédios com maconha para seus filhos em casa. Na aula teórica, o grupo aprende a plantar e colher. Na prática, vão para a cozinha. A gente está vendo aqui uma oficina e aqui tem mães que estão aprendendo a preparar para os seus filhos um medicamento feito com substâncias extraídas da maconha. Põe 2 dedos de álcool aqui. Tudo é bem misturado, filtrado e colocado em banho-maria por 8 horas. Tem muito vapor, então vamos para fora. A cor muda, fica mais escura. O caldo engrossa e é misturado com azeite ou óleo de coco. O remédio está pronto. Orieta, uma das mães, conta que antes via a maconha medicinal com preconceito. Mudou de opinião depois que o filho de 17 anos, que tem epilepsia, passou a usar. Antes do remédio, ele tinha 6 crises por dia. Todo dia eu lhe perguntava como foi seu dia. E ele me dizia, bem mamãe, 2 crises. E eu dizia, amanhã vai ser uma. Como foi seu dia? 2 crises. Bom, vai chegar um dia que vai ser uma. Como foi seu dia? Mamãe, te conto, 1 crise. Uma pura crise. Paulina, a instrutora, também viu o resultado com a filha. Minha filha tomava 6 antiepilépticos. Arrancava os cabelos, as unhas, não nos olhava, não falava. Agora ela renasceu.
Mas os remédios à base de maconha, usados por muitas dessas mães chilenas, têm um porém muito importante. Eles têm mais THC, a substância que dá barato, do que CBD, o canabidiol, que é o componente normalmente mais usado como remédio. Este neurologista brasileiro que trata crianças com epilepsia alerta. O THC também, apesar de contribuir para eventualmente tratar a convulsão de algumas pessoas, em doses muito altas ele pode agravar essa situação. O perigo é para o desenvolvimento do cérebro. Para você fazer o THC na faixa pediátrica, você, primeiro, tem que ter uma motivação para isso, né? Forte, como é o caso de uma epilepsia grave que acaba com a vida da criança. E esse uso ele deve ser combinado ao canabidiol para que minimize ao máximo os riscos em relação à questão do desenvolvimento da criança. É isso que faz a Pilar, a mãe do Bruno, que você viu no começo da reportagem. Ela tem vários tipos de maconha em casa, alguns com mais THC, outros com mais CBD. Se ele não responde bem a um tipo, eu troco. A lei chilena permite o cultivo de maconha para uso pessoal ou medicinal, desde que a pessoa se registre, mas não detalha a quantidade permitida. Isso é algo que está sendo discutido no Congresso do país. No Brasil, o cultivo da maconha é proibido para qualquer finalidade. A importação de remédios à base de THC está permitida, graças a uma liminar da Justiça Federal. Para medicamentos feitos com CBD, está autorizada a importação, desde que o paciente tenha receita médica, como faz a mãe da Luísa. Mas ela paga caro. A gente tem um gasto de 4 a 5 mil reais ao mês. Esta outra mãe brasileira não conseguiu arcar com os custos e resolveu arriscar. Planta maconha em casa. Eu espero que ela floresça e eu espero conseguir sim fazer o remédio da minha filha. Eu tenho medo sim de ser processada criminalmente, embora eu acredite que um promotor tem uma mãe, um juiz tem uma mãe. E eu acho que se eles se colocarem no meu lugar, eles vão ver que a mãe deles fariam isso por eles. Aparecida, a mãe da Clarian, lembra? Ela foi para o Chile conhecer o trabalho da Mamacultiva. Meu sonho é poder fazer o medicamento da minha filha e que todos tenham um acesso com igualdade, que seja um acesso democrático. Clarian tem síndrome de Dravet, uma doença rara que causa muitas convulsões. A mãe vê o resultado do remédio à base de maconha. Há 2 anos, Clarian era mais retraída. Agora está falante. Escreve Bianca. Ai, primeiro Davi. As crianças com síndrome de Dravet, a maioria não chegam à adolescência. E no Dia das Mães, minha filha completa 13 anos. É o melhor presente que eu podia receber. No final, não importa o país. Qualquer mãe deseja a mesma coisa. Meu objetivo era dar para o Bruno qualidade de vida e oportunidade. Estou confiante que ele vai ter uma vida longa. Eu quero que minha filha tenha uma vida digna e feliz. Eu vou continuar nessa luta.